Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é César. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. Sinta-se abraçado. Você que está aí, de qualquer parte do Brasil, receba o meu caloroso abraço. Seja muito bem-vindo. É um imenso prazer contar com sua presença neste humilde canal. No vídeo anterior, tem um vídeo aqui no canal cujo título é Os céus e a terra já foram incendiados. Então, nesse vídeo, eu havia tratado acerca do Apocalipse de Pedro. Então, o apóstolo Pedro, em sua epístola, acho que na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, acho que se não me falha a memória, deixa eu ver, acho que é o versículo 10, o versículo 7, que ele diz assim que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e para o dia do juízo. Então, o que acontece? Naquele vídeo, nós abordamos essa questão de céus e terra. O que seria isso? Então, naquele vídeo ficou comprovado, nós mostramos naquele vídeo que céus e terra ali é uma referência a Jerusalém. E que chegamos a essa conclusão porque nós fomos lá no Velho Testamento e comprovamos isso por meio do que o profeta Isaías disse lá no capítulo 65, onde Deus criaria novos céus e nova terra, Então, no caso aqui, eu estou resumindo. Então, agora, esse vídeo vai ser praticamente a parte número 2. Então, ele vai ser um adendo. Eu queria explorar mais essa questão do dia do Senhor, que o apóstolo Pedro ele aborda na sua epístola, Então, era isso que eu queria explorar. Porque naquele vídeo eu havia dito que Pedro ele não é um profeta. Ou seja, o conteúdo da epístola ele é profético. Mas embora seja profético, o apóstolo Pedro ele não está profetizando nada. Ele está se baseando em algum dos profetas. É isso que está acontecendo aqui. Então é isso que nós devemos entender. Porque quando nós lemos que o que Pedro disse lá na sua epístola, de que os céus e a terra estavam reservados para o fogo, se nós formos domesticados pela tradição religiosa, nós vamos entender que Pedro está o quê? Profetizando. Mas na verdade Pedro ele não está profetizando, ele está apenas replicando aquilo que já foi profetizado. Então nesse vídeo, eu gostaria de explorar mais essa questão, Então vamos ver em qual dos profetas o apóstolo Pedro ele está se baseando. Então eu vou estar usando a Bíblia Viva. Essa será a Bíblia que usarei ao longo desse vídeo. Então vamos aí, 2 Pedro, o capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 7. Olha o que diz. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Veja isso. Logo mais no versículo 10, olha lá. O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo. A terra e tudo quanto nela está serão queimados. Então é isso que o apóstolo Pedro está falando. Ele diz que o dia do Senhor ele vem, em que todos os ímpios perecerão. Ele diz que essa terra e esse céu estavam reservados para o fogo. Então agora vamos
Vamos lá no livro de Malaquias para que nós possamos começar a entender qual seria então a relação que há entre isso que Pedro está declarando na sua epístola com o que Malaquias profetizou acerca do dia do Senhor, que o apóstolo Pedro ele menciona aqui na sua epístola. Malaquias, né? No capítulo 4. Então, antes de nós realizarmos a leitura, é importante mencionar que Malaquias, ele foi escrito, o ministério de Malaquias, ele teve início após o cativeiro babilônico. Então, ou seja, a Jerusalém, ela havia sido reconstruída. Ela estava reconstruída. Então, Malaquias, ele é pós-cativeiro babilônico. Então, assim sendo, então, vamos à leitura do capítulo 4. Então, veja aí que o profeta Malaquias, ele profetiza um dia do Senhor. Assim como o apóstolo Pedro, ele menciona na sua carta. Então, ou seja, o que o apóstolo Pedro replica na sua epístola está justamente aqui. Olhe, atenção, proclama o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima, queimando como fornalha. Veja aí, o apóstolo Pedro não diz que os céus e a terra estavam reservados para o fogo? E conforme foi mencionado no vídeo anterior, aqueles céus e aquela terra não seria Jerusalém? Então, olha aí, o dia do Senhor que queimaria como fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha, serão completamente destruídos como uma árvore queimada, das raízes até os ramos. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados, saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto, e pisarão os perversos como se eles fossem cinza debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Então está aí. Era esse então o dia do Senhor, a qual o apóstolo Pedro ele se refere na sua epístola. Agora vamos entender. Qual é a relação então que há entre esse dia do Senhor que Malaquias profetiza aqui com a destruição de Jerusalém? Então nós temos que começar a ligar os pontos. Porque primeiro, olha o versículo 4. O versículo 4, o profeta, olha só a exortação do profeta. Lembrem de obedecer às leis que eu dei a todo o povo de Israel por meio de Moisés, meu servo, no Monte Horebe. Então aqui o profeta ele exorta, né, o povo de Israel para que eles obedecessem às leis. Ele exorta isso como um meio de uma salvaguarda, né, para que o povo pudesse escapar desse juízo que estava para vir sobre a nação de Israel. Certo? Então a lei de Moisés aqui, ela seria como um meio de escape. Então o povo deveria obedecer essa lei de Moisés. Só que não é só isso. Continuando, veja aí. E eu enviarei a vocês quem? Ao povo de Israel. Ele enviaria o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente, e todos saberão
todos saberão que se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Que terra? Ora, a terra de Israel. Porque aqui o juízo é contra Israel. Então, o profeta Malaquias, ele está profetizando contra a nação de Israel. Num primeiro momento, ele pede para que o povo se lembre das leis de Moisés. Então, a recomendação aqui do profeta eram duas. O povo deveria se voltar para a lei de Moisés e aguardar a presença de Elias. Então, antes do dia do julgamento, Elias deveria se manifestar. Esse grande e terrível dia do julgamento, ele não será um evento que irá acontecer em todo o globo terrestre, mas trata-se de um julgamento voltado para Israel. É isso que nós devemos perceber ao ler essa profecia de Malaquias. Então Elias deveria vir antes desse grande e terrível dia do julgamento. Esse grande e terrível dia do julgamento é, sem dúvida, a vinda do Filho do Homem. Tá certo? Então agora, vamos entender. Então, se o dia do julgamento, ele é a vinda do Filho do Homem, então vamos entender que antes da vinda do Filho do Homem, quem deveria vir? Era Elias. Agora então fica aí um recado aos religiosos, né? Vocês que pregam que Jesus ainda vai voltar, antes de vocês pregarem que Jesus vai voltar, vocês têm que dizer que Elias tem que vir antes. Vocês têm que pregar que Elias virá antes. Só que esse Elias, a qual o profeta Malaquias ele está aqui profetizando, esse Elias, ele já veio. Vamos ao livro de Mateus. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 9, né? Está aqui. Então aqui foi a ocasião em que Jesus ele se transfigurou. Então, após o evento da transfiguração, eles estavam descendo o monte. E olha só a leitura. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram: por que os mestres da lei insistem que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Jesus respondeu: eles têm razão. Elias deve vir e pôr tudo em ordem. Mas eu lhes digo, Elias já veio, mas não foi reconhecido e foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrerá nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então Jesus, ele declarou que Elias, ele era João Batista. Então, o Elias que foi profetizado lá no livro de Malaquias foi João Batista. Então, ali no livro de Malaquias, o profeta ele profetizou o dia do Senhor, o dia que vinha ardendo como fornalha, que não deixaria nem raiz e nem ramo. E aí ele diz que ele exortou o povo a observar a lei de Moisés,
e também exortou, ele diz que Elias haveria de vir. Só que Elias, ele viria antes que viesse o dia do Senhor. Só que aqui, Jesus, ele declara que Elias já veio. E esse Elias, conforme foi lido aqui, foi João Batista. Então, o que fica nítido aqui? Que o dia do Senhor, lá em Malaquias, ele não pode se estender da além de 2000 anos. Porque, primeiro, aquele dia do Senhor, ele seria o dia do julgamento. Era o julgamento que haveria de cair sobre a casa de Israel. Então, esse dia do Senhor, ele não abrange os gentios. Tá certo? E também, antes daquele dia do Senhor se manifestar, aquele julgamento se manifestar sobre a casa de Israel, o profeta Elias deveria vir primeiro. E de acordo com a declaração de Jesus, esse Elias que já veio foi João Batista. Então João Batista, ele foi o Elias daquela geração. Ele não é o Elias da nossa geração. O ministério de João Batista e a pregação de João Batista foi para aquela geração. Aquela geração era a geração que estava marcada para o dia do juízo. Porque se Elias já veio, só estava faltando a manifestação do juízo. Então, o juízo que está lá em Malaquias, aquele dia que vem horrendo como fornalha, e que o apóstolo Pedro fala na sua epístola que os céus e a terra ele estava incendiado e que o dia do Senhor ele vem como ladrão, é justamente a vinda do Filho do Homem profetizada em Malaquias. A vinda do Filho do Homem que traria o juízo sobre a casa de Israel. Vocês entendem agora o quão importante é nós termos esse conhecimento, entendermos o tempo da escrita? Porque veja, se João Batista ele foi o Elias daquela geração, significa que aquela geração, aquelas pessoas que ouviram a pregação de João Batista, algumas delas teriam que estar em vida, porque o dia do Senhor, o julgamento que está em Malaquias, deveria acontecer quando? Quando esse Elias fosse manifestado. E esse Elias foi manifestado na presença, na pessoa de João Batista. Agora, se o dia do Senhor não aconteceu, então como fica? Nós que estamos aqui no século 21, você aí religioso que prega que Jesus vai voltar, você tem que pregar que Elias tem que vir primeiro. Tá certo? Só que tem um porém. O profeta Malaquias, ele diz que o povo deveria o quê? O povo deveria se lembrar da lei de Moisés. Só que a lei de Moisés ela não foi dada aos gentios. Está aí então mais um impasse, mais uma sinuca de bico. Porque se o profeta diz que o povo deveria se lembrar da lei de Moisés, significa que a lei de Moisés ela foi dada para todo o Israel e não para os gentios. Então, assim sendo, aquele dia do Senhor que Malaquias profetiza em seu livro, era a vinda do Filho do Homem, que o apóstolo Pedro ele replica na sua epístola. Está certo? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Tá certo? Então aquele dia do Senhor que o profeta Malaquias ele traz na sua epístola foi o quê? O ano 70. Por que foi o ano 70? Porque João Batista ele foi o Elias, conforme está lá na profecia de Malaquias. Só que o ministério de João Batista, ele foi o ministério para aquela geração. A pregação de João Batista não tem nada a ver com a nossa geração.
Então, ou seja, o dia do Senhor, ele teria que acontecer dentro daquela geração. Por quê? Porque foi aquela geração que ouviu a pregação de João Batista. E João Batista, ele foi o Elias daqueles dias. Tá certo? Então, isso é de suma importância nós conhecermos. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ser enredados pelo engano da tradição religiosa. Porque a tradição religiosa, quando lê o dia do Senhor, que está lá em Malaquias, eles pegam aquilo e jogam para os nossos dias. Só que tudo o quê? De forma descontextualizada. Eles não levam em consideração o tempo da escrita. Então, para eles, como é que fica? Então, quer dizer que a pregação de João Batista ainda é válida para os nossos dias? Não, meu irmão. O que o profeta Malaquias disse é o quê? Que antes que viesse o dia do Senhor, Elias deveria se manifestar primeiro. Só que Elias, sendo João Batista, se manifestou há quase 2000 anos. Então, o dia do Senhor teria que acontecer dentro daquela geração. Ele não pode ser algo acontecer há 2000 anos. Porque se fosse assim, nós deveríamos aqui, na nossa geração, estar esperando o quê? Um outro Elias. Isso não tem coerência nenhuma. Está certo? Então era isso que eu queria deixar exposto, né? Era isso que eu queria compartilhar com os senhores. Se você concorda, deixa aí o like, deixa aí o joinha. Nós ainda moramos em uma democracia. E espero que continue sendo uma democracia. Tá certo? Então, se você concorda, deixa aí o like, deixa aí o joinha. E que nessa democracia que nós estamos ainda morando, possa prevalecer a pluralidade de ideias. Está certo? Então, vou ficando por aqui. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau. Um forte abraço.